Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui nesta quarta-feira, 3 de junho de 26, com o nosso programa Iluminações pelo canal Arte Agora, para conversarmos sobre a arte de contar histórias. Desta vez, revisitando os anos de ouro do rádio e as radionovelas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e eu gostaria de agradecer a audiência, a participação. E para ingressarmos nesse universo tão rico e empolgante das radionovelas, eu gostaria de iniciar o programa com o conceito de radionovelas, para depois traçarmos uma linha do tempo dessa envolvente narrativa. Segundo a fonte pesquisada entresinopse.com.br, as radionovelas são narrativas dramatizadas transmitidas pelo rádio, combinando diálogos, efeitos sonoros e trilhas sonoras para contar histórias emocionantes. As novelas de rádio são uma espécie de contação de histórias. As radionovelas, que são um tipo específico de novelas de rádio, têm sido fundamentais para a cultura popular, estimulando a imaginação dos ouvintes e abordando temas variados como amor e conflitos sociais. Este formato de narrativa surgiu no século XX, mais precisamente entre as décadas de 1930 e 1940, em que o rádio, como meio de comunicação, estava se consolidando e assumindo um papel de protagonista na época em que se vivenciava grandes transformações, tanto no campo cultural quanto no social. No entanto, a explosão dessa forma de narrativa se consolidou na década da chamada Era de Ouro do Rádio, sendo interessante fazer um retrospecto relativo ao nascimento da radiodifusão no Brasil, que ocorreu na década de 20. Segundo o brasilescola.com.br, a história da rádio é recente, com as primeiras transmissões realizadas no fim do século XIX. O rádio surgiu no final do século XIX, quando os pesquisadores comprovaram a existência das ondas eletromagnéticas, entre as quais estavam as ondas que o rádio recebia e reproduzia os sons transmitidos por uma estação. As primeiras transmissões são atribuídas ao italiano Guglielmo Marconi. Marconi foi o responsável por realizar diversos testes na década de 1890, conseguindo transmitir de um navio para uma estação em Nova York na década de 1890. As primeiras estações comerciais de rádio surgiram na década de 1920, dando início à era de ouro do rádio, que se estendeu até a década de 1950. O nascimento da radiodifusão brasileira ocorreu na década de 20, com muitas dificuldades em razão de ter um custo muito alto para sua implantação e manutenção, haja vista a inexistência ainda de patrocínio privado, os chamados reclames, e a conjuntura política e econômica da época, que necessitava de um tempo de reconhecimento desse veículo de comunicação, ainda carente de regulamentação por parte do governo. Importa salientar que Edgar Roquete Pinto foi considerado o pai do rádio brasileiro, e, junto com Henrique Morise, fundaram em 20 de abril de 1923 a contestável primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, a Rádio Clube de Pernambuco, como a primeira emissora de rádio do Brasil, segundo Conceição Rates, em Raízes do Rádio de Luiz Maranhão Filho, exerceu enorme influência no Nordeste, sobretudo nas 3 primeiras décadas de sua existência, entre 1920 e 1950. Nas décadas de 40 e 50, a produção radiofônica ficou consagrada, principalmente com o surgimento do radioteatro, da radionovela e de programas de auditório que formaram os ídolos, em que cantores e artistas fascinaram o público
projetando valores regionais e nacionais. Muitos astros pernambucanos da Rádio Clube foram para a televisão, como Lúcio Mauro, Arlete Salles, José Santa Cruz e outros fizeram seus nomes com programas de sucesso do rádio por muitos anos, como Aldemar Paiva, que tinha o programa Pernambuco, Você é Meu. Para quem iniciasse a programação do rádio e pudesse fazer-se conhecer pelo povo, segundo Yara de Carvalho Vilaça, em sua obra Cenas dos Próximos Capítulos, Radionovelas do século XXI, o governo limitou os rádios à veiculação de programas educativos, científicos e artísticos, sendo proibida a divulgação de notícias políticas internas. E prossegue a citada autora dizendo que foi a partir da década de 30 que a radiodifusão brasileira começou a virar o jogo, impulsionada principalmente por três fatores. O primeiro foi a necessidade de autossustentação do veículo e a consequente permissão de veiculação de anúncios comerciais em sua programação. O segundo foi a ampliação da fabricação de aparelhos com preços mais acessíveis à maior parte da população brasileira. O terceiro, porém não menos importante fator, foi a chegada de Getúlio Vargas ao poder e sua busca por um governo centralizado com apoio da classe média urbana, em contraponto às oligarquias regionais. E assim, diz ainda a autora, que as inovações tecnológicas e legais da década de 30 permitiram o surgimento de mais emissoras com fins comerciais. E o rádio foi assumindo seu caráter popular, embora amplamente criticado pela intelectualidade que defendia uma programação erudita com fins educativos. E citando Gerson Farias, em sua obra Linguagem e Jornalismo, uma reflexão do discurso radiofônico, diz a autora que o novo veículo passou a chegar em locais onde a imprensa escrita não chegava, e para pessoas que não sabiam ler, tornando-se um importante meio de informação e entretenimento. Além da capacidade de penetração, o rádio possui entre suas principais características a instantaneidade, que inovou a distribuição de notícias e a simultaneidade por atingir um vasto número de pessoas ao mesmo tempo, e ainda assim produz no ouvinte a sensação de proximidade. Citando Lia Calabre, a autora diz que a programação das rádios foi responsável por grande parte do seu sucesso. Ao pensarmos nos programas transmitidos pelo rádio brasileiro na década de 20 até o início da década de 60, o que se destaca são as radionovelas, os programas de auditório, as cantoras eleitas rainhas do rádio, os programas humorísticos e de variedade. Segundo pesquisa realizada na internet, a primeira transmissão de rádio no Brasil foi ao ar em 7 de setembro de 1922, segundo o site Wikipédia. Aliada à forma popular de comunicação, as radionovelas logo conquistaram o público, que passaram a se reunir em volta do rádio para acompanhar os episódios diários das radionovelas. O formato popular e folhetinesco dos enredos das novelas, trazendo um componente de fatos do cotidiano, atraiu rapidamente a atenção e o interesse das pessoas, formando um público cativo. As radionovelas abordavam temas épicos e românticos, como amor, conflitos, desejos contidos, tramas e intrigas familiares, assim como dilemas morais, combinando ficção e entretenimento com propostas para a reflexão social. As radionovelas tinham um formato próprio de narrativa, pois, segundo a mesma fonte pesquisada, entresinopse.com.br, eram estruturadas de forma a criar uma experiência auditiva imersiva, transportando os ouvintes para dentro da narrativa.
O formato típico incluía diálogos entre os personagens que eram interpretados por atores que dão vida às suas emoções e personalidades. Além disso, uma variedade de efeitos sonoros, como portas se abrindo, passos ou risadas, ajudavam a construir o ambiente da história e a tornar a cena cada vez mais vívida. A trilha sonora, por sua vez, desempenhava um papel crucial, estabelecendo a atmosfera emocional e intensificando a conexão dos ouvintes com os personagens e os eventos. As radionovelas podem ser comparadas aos seriados da atualidade, pois eram contadas em episódios diários, com horários fixos e com duração entre 30 minutos e 1 hora, em que os ouvintes eram estimulados a acompanharem o desenvolvimento da trama enquanto durassem, sempre mantendo um clima de grande expectativa e curiosidade. A ausência de imagens exigia que os roteiros fossem ricos em descrição e emoção, estimulando a imaginação dos ouvintes. Ao final de cada episódio diário, era deixado de propósito um suspense, através de um ato em aberto, com vistas a prender a atenção do ouvinte e o interesse no que viria a acontecer. As radionovelas eram produzidas em estúdios com microfones de alta sensibilidade, roteiros impressos e uma equipe de sonoplastia responsável por criar efeitos sonoros ao vivo, como portas se abrindo e trovões, a fim de produzirem reações nos ouvintes como se estivessem vivendo as cenas narradas. Essa combinação de elementos narrativos, sonoros e emocionais não só envolvia o ouvinte, mas também estabelecia um diálogo constante entre a história e a audiência, promovendo uma experiência coletiva que era fundamental para o encanto das radionovelas. Para o pesquisador Tiago Guimarães, do acervo da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a era de ouro do rádio coincide com o momento áureo das radionovelas. Elas alcançaram o status de principal produto produzido pelas emissoras na época, ele afirma. Já segundo a Wikipédia, na era de ouro do rádio, nos anos 50, as radionovelas foram fundamentais para que a história do rádio brasileiro se configurasse. Elas estimularam a imaginação dos ouvintes, fundamentalmente das mulheres, as senhoras e senhoritas que acompanhavam o enredo, e projetaram uma série de radioatores que posteriormente migraram para a televisão. A primeira radionovela que foi transmitida no Brasil foi uma adaptação de um original cubano, Em Busca da Felicidade, feita por Gilberto Martins, do texto original de Leandro Blanco, e teve grande importância para o sucesso da novela. As radionovelas cubanas eram referência na América Latina, que, por sua vez, já era uma adaptação do modelo norte-americano, conhecido como soap opera. Estreou em 1941 na Rádio Nacional, e a trama consistia na história de vida de Alfredo e Anita, um casal da alta sociedade que tinha uma filha de criação, Alice. A menina era fruto da relação do marido com a empregada da casa. Mais tarde, a jovem descobre toda a verdade e decide ir morar com sua mãe, enquanto Anita busca se separar do marido e viaja para os Estados Unidos. Os protagonistas foram apresentados pelos atores brasileiros de grande renome na década de 40, que eram Rodolfo Maier, Zezé Fonseca e Isis de Oliveira. Foi, contudo, a radionovela O Direito de Nascer, que estreou em 1951, a radionovela de maior sucesso no Brasil, que após a sua estreia pela Rádio Nacional, logo se tornou o maior fenômeno de audiência do rádio brasileiro. Para recordar, seguem fotos da novela Direito de Nascer. O texto original, com 314 capítulos, foi de autoria de Félix Carnet,
com tradução e adaptação de Eurico Silva, o que ensejaria um tempo de exibição de 3 anos no mínimo. No elenco de estreia estavam Nélio Pinheiro, Paulo Gracindo, Thalita de Miranda, Dulce Martins e Yara Salles, entre outros nomes de sucesso. Entre os brasileiros pioneiros na radiodramaturgia estão Oduvaldo Viana, Amaral Gugel e Gilberto Martins. Em seguida vieram os autores Dias Gomes, Mário Lago, Mário Brazini, Edgar Alves, Alfredo Palacios, Janete Claire e Ivani Ribeiro, que se imortalizaram posteriormente escrevendo telenovelas. Para recordar, no Direito de Nascer, o protagonista era um jovem chamado Alberto, que descobre ter sido gerado em circunstâncias complicadas, que levaram a sua mãe a considerar a possibilidade de realizar um aborto. A história, então, abordou questões de natureza ética e morais, ao tratar do direito à vida, à proteção e à dignidade humana. Tais assuntos, objeto da trama, envolveu o público de maneira bastante significativa, por tratar de questões familiares sensíveis e conflituosas, considerando a sociedade conservadora dos anos 1940, criando assim uma conexão empática entre o público e os personagens. Não apenas sobre o aspecto emocional e de valores de família que foram tratados, deveu-se o sucesso da novela O Direito de Nascer. Esse formato de comunicação consolidou um novo padrão para as produções de rádio no Brasil. A obra foi pioneira ao tratar de questões complexas, gerando debates significativos entre os ouvintes e, consequentemente, contribuindo para a evolução das radionovelas. Seu impacto foi tão profundo que, anos depois, a história foi adaptada para a televisão e o teatro, solidificando seu lugar na cultura popular brasileira e mostrando a relevância das radionovelas como veículo de discussão social e cultural. As radionovelas exerceram uma influência significativa no desenvolvimento de outras formas de narrativa em outras mídias, especialmente as telenovelas. Os elementos narrativos próprios das radionovelas foram adaptados para a televisão, utilizando os recursos audiovisuais até então recentes entre o público. Os enredos envolviam os ouvintes, que se viam atraídos pelos personagens das tramas exibidas, tal como eram com as radionovelas, o que é perceptível até nos formatos de mídia atuais, como o Spotify, por exemplo. Segundo o blog do pautar.com.br, ao falar sobre os 100 anos do rádio no Brasil e a cultura das radionovelas, a professora de comunicação Rose Eskenazi, especialista em história do rádio, a primeira radionovela, Em Busca da Felicidade, exibida pela Rádio Nacional, era patrocinada por uma marca de creme dental. Antes de estrear, as pessoas que mandassem para a Rádio Nacional uma embalagem desta pasta de dente ganhavam um livrinho simples com os radioatores e a trama da história. Uma curiosidade que se deu é que o que ninguém esperava, segundo a citada professora, é que 48 mil cartas chegassem à emissora. Segundo a programação da Rádio Nacional, as radionovelas eram inicialmente transmitidas à tarde e 3 vezes por semana. No entanto, o sucesso foi tão grande entre os ouvintes e o público em geral que a Rádio Nacional adaptou a sua programação para absorver as radionovelas, chegando a ter 16 novelas no ar, segundo a citada professora, com personagens fixos como o vilão, o traidor e a heroína. Para tanto, a Rádio Nacional, então, separou um andar inteiro do prédio do jornal à noite, na Praça Mauá, exclusivamente para as radionovelas. A emissora
formou uma equipe de radioatores, diretores, autores, maestros e músicos. A Rádio Nacional transmitia ao vivo essas novelas, diz a pesquisadora. Ela explica ainda que, em meados dos anos 50, no auge da Rádio Nacional, tinha um contrato 670 funcionários, sendo 10 maestros e arranjadores, 124 músicos, 96 cantores e cantoras. No palco oval ficava a orquestra, o diretor no centro. Os atores permaneciam sentados e iam para o microfone conforme os papéis deles começavam a aparecer. Atrás, uma instalação era reservada para quem fazia a sonoplastia. Como não tinha computador, todos os efeitos especiais eram feitos com pequenos aparelhos. A campainha, o chão do assoalho, a areia, o trovão, tudo era feito com pequenos aparelhos. As novelas eram melodramas, que depois foram até adaptadas para a TV, como ocorreu com O Direito de Nascer, sucesso em 1951 na rádio. A Rádio Nacional tornou-se a principal emissora no Brasil. Outra emissora que passou a ganhar destaque com o gênero foi a Rádio São Paulo. A professora aponta que a Rádio Nacional chegava longe por causa da capacidade de seus atores. Ele explica que as produções em São Paulo e no Rio de Janeiro criaram uma sensação de pertencimento de um Brasil moderno na metade do século XX. Uma das rádios novelas nacionais de maior sucesso também foi Jerônimo, o Herói do Sertão, criada por Moisés Weltman em 1953. A trama foi posteriormente adaptada várias vezes para a televisão. No rádio, Jerônimo viveu suas aventuras em 96 radionovelas transmitidas em todo o território nacional. De 1956 a 1969, ficaram famosas novelas criadas por Janete Claire, como Perdão, Meu Filho, Vende-se um Véu de Noiva, Amar até Morrer e Irmãos Coragem. Segundo pesquisa realizada na Agência Brasil, ebc.com.br, o pesquisador Cláudio Paixão, que estudou a influência das radionovelas a partir de produções realizadas pela Rádio Nacional na Amazônia, aspas, contar histórias brasileiras também significou uma ação estratégica para a região, uma vez que emissoras estrangeiras faziam um papel de comunicação no interior. Depois, vieram as radionovelas para adultos, como Dois Corações, que foi produzida a partir da sugestão de um ouvinte. O pesquisador cita que tiveram ainda novelas que retratam como trabalhadores foram atraídos para o garimpo, deixando a família para trás. Histórias que eram exclusivas para a Amazônia. E diz ele, se a gente pensar no Brasil mais profundo, entendemos como o rádio desempenha um papel muito importante. As radionovelas são frutos da relação que a emissora construiu com os ouvintes. Outra radionovela que marcou época nos anos 60 foi o Sheik de Agadir, que foi baseada no romance Taras Bulba, de Nikolai Gogol. E a trama tem como cenários um reino árabe e a França ocupada por nazistas. Considerada uma das mais representativas do gênero, capa e espada, de autoria de Glória Magadã, desenvolvida em um cenário que tem um reino árabe e a França ocupada por nazistas, contava a história de um conturbado triângulo amoroso entre o Sheik Omar Benazir, a jovem francesa Jeannette Legrand e Maurice Dumont, um oficial do exército francês. A trama envolve o romance entre esses personagens enquanto misteriosos assassinatos vão ocorrendo, criando um clima de suspense quanto à identidade do assassino, que apenas é conhecido pela alcunha de Rato. Depois de muito suspense no final da trama, descobre-se que o responsável pelas mortes era a princesa árabe Eden de Bálsora,
que assassinava suas vítimas por meio de estrangulamento, utilizando luvas pretas que eram deixadas ao lado do cadáver de suas vítimas. Posteriormente ao sucesso do rádio, a novela O Sheik de Agadir foi exibida na televisão no período de 18 de julho de 66 a 17 de fevereiro de 67, em 155 capítulos. Substituiu a novela Eu Compro Esta Mulher e foi substituída por A Rainha Louca, sendo a sexta novela das 10, exibida pela Rede Globo. Em Pernambuco, Luiz Maranhão Filho, organizador da obra Raízes do Rádio, publicada em 2012 em Olinda, conta a história do rádio em Pernambuco através de uma coletânea de artigos publicados por figuras renomadas da radiofonia e radiodifusão da região. Cada texto, redigido em forma de depoimento, conta uma parte da história da Rádio Clube de Pernambuco, PRA8, desde sua concepção, e contam histórias de sua trajetória como pioneira desta comunicação. Veja as fotos da Rádio Clube. Destacamos para o contexto do programa o depoimento de Conceição Rates, o qual intitula 80 anos da Rádio Clube de Pernambuco, e no qual a autora traça uma linha do tempo da história do rádio do Brasil, notadamente a Rádio Clube de Pernambuco, a qual afirma ter sido, aspas, a primeira emissora do Brasil, fecha aspas, fundada em 6 de abril de 1919 por um grupo de amadores das transmissões radiofônicas sob o comando de Augusto Joaquim Pereira. Uma curiosidade, conta a autora, é que o edital de inauguração foi publicado dias antes no jornal Diário de Pernambuco. E o texto dizia o seguinte, aspas, são convidados os amadores de telegrafia sem fio a comparecerem à sede da Escola Superior de Eletricidade na Ponte do Shoa, no próximo domingo, 6 do corrente, às 13 horas, para a fundação da Rádio Clube. Fecha aspas. As radionovelas passam a perder força quando a televisão se consolida no Brasil, provocando o deslocamento dos anunciantes do rádio para a TV. Com isso, os profissionais, atores, diretores, escritores, técnicos, acabam sendo atraídos para a televisão, fazendo com que a produção de radionovelas declinasse, muito embora não tenha desaparecido completamente. O custo da produção das radionovelas era muito alto, e com o crescimento da televisão, ocorreu um fenômeno de migração da verba publicitária para um novo veículo. Isso explica, em grande parte, o abandono do gênero radionovela pelo rádio. Ao longo da década de 60, algumas emissoras ainda mantinham alguns horários de radionovelas ou de programas de radioteatro, mas na década de 1970, o gênero desapareceu, apesar de algumas tentativas isoladas de reativá-lo. E com isso, a radionovela foi se adaptando à nova era das televisões. Todas as radionovelas foram refeitas para as telenovelas. Na década de 70, praticamente não existiam mais radionovelas, só nas cidades do Sul, mas aos poucos foram saindo do ar por causa das adaptações à televisão. As radionovelas no século XXI. As radionovelas estão se reinventando e encontrando um novo espaço no mundo digital, de acordo com o site bing.com. O formato, que começou a sua jornada no Brasil há mais de 80 anos, tem se reinventado, especialmente com a popularização das plataformas de streaming e o uso de tecnologias de informação e comunicação. As radionovelas contemporâneas, como as que são apresentadas no livro Cenas dos Próximos Capítulos, Radionovelas do Século XXI, de Yara de Carvalho Vilaça, analisam a tessitura do roteiro de radionovelas para a atualidade,
abordando conceitos como seriedade, performatividade, oralidade e narrativa. Na obra citada, publicada em 2021, a autora apresenta o conceito de web novela. Citando Diniz, o termo pode designar netnovela, cybernovela, novela digital, cyberdrama, uma vez que existe uma confusão com o termo web novela, podendo, segundo ele, o internauta encontrar esse termo designando uma série de formatos, gêneros e categorias. Ele considera que essas primeiras webnovelas são mais variações ou adaptações do gênero no meio digital do que recriações. E prossegue afirmando que um gênero, ao passar de um a outro meio, deve ser recriado e está afinado com os recursos oferecidos pelo outro aparato tecnológico. É recomendável, portanto, que, além dos processos dialógicos intra- e intergenéricos, a webnovela tenha a capacidade de recriar objetos, como, por exemplo, peripécia e o reconhecimento e ou catástrofe. É imprescindível também que proponha uma nova linguagem, como as histórias multiformes, multissequenciais, e ofereça ao interator ferramentas de agenciamento, interação, participação e imersão. Narrativa multissequencial, citada pela autora, é aquela em que o internauta pode navegar por um arranjo fixo de eventos de diferentes maneiras. Na narrativa multiforme, por sua vez, múltiplas versões podem ser geradas a partir da mesma representação fundamental, como num jogo que pode ser repetido em modo diferente. Dito dessa forma, convém salientar que, na atualidade, sem adentrar mais especificamente no âmbito das webnovelas, a produção atual de radionovelas nas plataformas digitais e a internet tornaram-se um espaço de convivência de diversos gêneros literários e audiovisuais. Segundo Vilaça, atualmente no Brasil, a produção de peças radiofônicas em geral e de radionovelas em especial é quase inexistente, limitando-se a tentativas esporádicas e pontuais, sem, contudo, buscar uma continuidade de produção. O uso de tal formato pelas rádios públicas se dá de forma diferente dos anos dourados do rádio, visando conteúdos educativos. Segundo a pesquisadora, o encontro do século XXI com um gênero como a radionovela, cujo período áureo se deu em meados do século passado, termina por apontar uma série de reflexões acerca do papel que uma obra artística dessa natureza, que exige a participação do ouvinte em sua criação, pode desempenhar dentro da sociedade atual um momento de apologia ao pronto. Trata-se de um produto que permite retomar o exercício de criar, de imaginar situações a partir de estímulos apenas auditivos, numa época de supervalorização da imagem. Fecha aspas. Há também que se falar das audioséries e no streaming, que na atualidade tem atraído sobremaneira a atenção dos internautas. Segundo a fonte jcwall.com.br Cultura 2020, falando sobre audioséries e as radionovelas do século XXI, as radionovelas são folhetins em formato de podcast, disponibilizadas via web ou aplicativos, e vêm sendo consideradas no século XXI. Esse formato, surgido praticamente um século depois do lançamento da primeira radionovela, em plena era digital, os folhetins transmitidos por ondas de rádio chegam às plataformas digitais em formato de audiosérie, ou até sendo chamados de podnovelas, resgatando esse modo de acompanhar uma história ficcional
apenas por vozes e efeitos especiais. Quem usou a pandemia como pano de fundo para uma podnovela foi a autora Jaqueline Vargas, segundo a qual, aspas, a produção se diferencia por trazer uma história de suspense. A autora que assina a criação, roteiro e direção justifica a força do formato, afirmando que a dramaturgia no Brasil é muito rica e dentro dela temos várias oportunidades. Uma audiosérie, além de brincar e aguçar a imaginação do ouvinte, o faz criar as imagens de forma única. Afinal, cada um vê a história da sua maneira. Fecha aspas. A produção de 5 episódios tem vozes de Juliana Silveira, André Matos, Paloma Bernardi, Lorena Comparado e Ângela Vieira. E tem a história ambientada no fictício Edifício Harmonia, em São Paulo, onde um acontecimento misterioso vai unir os poucos hóspedes que restam, junto a um clima de incertezas sobre o cenário desolador da Covid-19. A radionovela, quer seja quando do seu surgimento ou no momento atual, com recursos diferenciados, há que se considerar que a imagem visual da radionovela é a imagem da escuta, a família postada atenta diante do rádio, escutando ativamente a história contada, segundo Vilaça. Bajar, por sua vez, diz que o dizer é uma manifestação oral das palavras escritas ou não. Inclui gesto, melodia, palavras e orar. E Spritzer considera a conversa a contação de histórias ou a leitura em voz alta como dizeres. Aspas, ler em voz alta, falar ao microfone ou contar histórias são momentos em que a voz adquire estatuto de um corpo que ocupa um espaço e se apropria do tempo. Dessa forma, quem escuta uma história está em companhia do narrador. Mesmo quem lê, partilha dessa companhia. Fecha aspas. A retomada dessa experiência de sucesso das radionovelas, como foram quando de sua concepção e período áureo no século passado, atualmente passa pela necessidade de rever várias posturas de pilares fundamentais para que se sustente. A velocidade com que as coisas acontecem na atualidade dificulta a experiência e a memória, em virtude da constante oferta de informações, sensações, novidades que se sucedem e substituem, sem deixar vestígio em nós. Mais do que isso, somos seres cheios de vontade, hiperativos, superestimulados. Estamos sempre em atividade porque estamos sempre mobilizados. Não podemos parar. E não podemos parar, nada nos acontece. E por não podermos parar, nada nos acontece. Fecha aspas. A experiência requer algo quase impossível nos dias de hoje: parar. O sujeito da experiência é menos aquele que faz e mais aquele que se expõe, que se deixa ocupar. Larossa, citada por Vilaça. É o que a radionovela possibilita. A escuta com o corpo todo, a escuta ativa do mundo. É extremamente improvável que a peça radiofônica retome seu período áureo, mas trata-se de um gênero artístico que aí está. E, para além do uso da imaginação, pode ser um veículo de exercício da conexão com a sua memória, com a oralidade e sua multissensorialidade, afirma Vilaça. A autora ainda considera que a escutativa, a imaginação, a memória, a experiência, o ouvir e o dizer, entre outros temas, precisam ser considerados para o estabelecimento de estratégias para a retomada das radionovelas na atualidade. É que as transformações históricas, sociais e estéticas
bem como as novas tecnologias de comunicação e informação encontradas na atualidade, demandam novos formatos de criação e produção desse antigo gênero. E, por último, importa registrar que, de acordo com pesquisa realizada no jcuol.com.br, a Globo, junto ao G-Show, também lançou mais duas audioséries humorísticas, baseadas em programas de TV, já conhecidos do público: A Escolinha do Professor Raimundo e o Fora de Hora. A Escolinha, ainda que seja a nova geração, trazendo as vozes de Bruno Mazeu, Marcos Caruso, Matheus Solano, Maria Clara Gueiros, Rodrigo Santana, entre outros, voltar numa versão radiofônica é marcante, porque foi assim que o formato surgiu originalmente. Afinal, antes de ir para a TV, era dessa forma que Chico Anísio fazia em 1952, quando a Escolinha ainda era um quadro da extinta Rádio Marinque Veiga, no Rio de Janeiro, no programa Noites Cariocas. Na versão podcast, o humorístico mostra como seriam as videoaulas de seus alunos em meio à quarentena. A primeira temporada ainda segue em curso com novos episódios, de 8 a 12 minutos em média, às quartas e sábados. E assim, por tudo que foi visto anteriormente, pode-se afirmar sem receio de que a rádio não morrerá jamais e conviverá com todos os meios modernos de comunicação, uma vez que sua existência encontra-se consolidada e viva na memória de gerações, com todos os encantos que proporciona. Após esse passeio fantástico pela arte de contar histórias, desta feita através do rádio, e revisitando as radionovelas, caminhamos para o final do programa com a certeza de que o assunto não se esgota e muito ainda há que ser visto e se falar sobre esse veículo mágico de comunicação que é o rádio. Despeço-me mais uma vez agradecendo a audiência de todos, com um abraço apertado e um até breve, reafirmando que é sempre muito bom estar com vocês. Viva as iluminações, viva a arte de contar histórias e viva o rádio brasileiro!